Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê, pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como D Tremura nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se já é inscrito, dá o joinha para ajudar o canal a crescer, beleza? E hoje nós vamos conversar com um convidado interessantíssimo, uma pessoa muito legal, amigo meu há muitos anos. Tudo bem com você, Beto? Tudo jóia, D. Obrigado pelo convite, Alexandre. Obrigado. A gente que agradece. É E para uma quem não honra. te conhece, quem que é o Beto Braga? Cara, eu sou um riopretense, né? Nascido aqui, não criado, né? Eu sou meu pai é engenheiro civil, então eu saí de Rio Preto em 1967 e voltei para cá em 1979, né? Então nisso eu morei em várias cidades, cada obra que meu pai ia fazer em um lugar, eu, minha mãe, minhas irmãs, minha irmã, né? A gente mudava junto. A minha irmã caçula nasceu, a gente já tinha lançado o âncora de novo em Rio Preto, né? E eu trabalho com tecnologia desde 1990, sou empresário aqui em Rio Preto, padecendo nesse país, né, atualmente. E assim, eu sou um cara aberto para todo tipo de assunto, sou um curioso patológico, né? E eu entendo patologia não como uma doença, entendo patologia como uma coisa que não é fisiológica. Tá? Então, assim, para deixar claro isso. Porque um dia eu falei isso para um pessoal, o pessoal falou, mas você acha que ser curioso é doença? Eu falei, não, pelo contrário. Eu acho que curioso é uma dádiva, né? Assim, eu acho que todo mundo deveria ser. Mas eu sou curioso além da conta, né? E sou muito bem casado, né? Pai de uma menina linda, né? Inteligentíssima, modéstia à parte. E estamos aqui, né? Brigando no Brasil, tentando ajudar da melhor maneira possível, né? Tentando sobreviver, né? Beto, você atualmente está trabalhando, você tem uma empresa de coworking. Sim. Para quem não sabe, O que é isso? é coworking? Qual a vantagem em relação a um escritório tradicional, por exemplo? E por que é tendência agora? Sim. O que acontece? Os escritórios de coworking, eles começaram a ganhar força há uns 16, 17 anos mais ou menos. Eu montei a NextBiz aqui em Rio Preto há 10 anos atrás, né? Tanto que nós estamos fazendo 10 anos esse ano, nós fomos o primeiro espaço de coworking de Rio Preto da região, né? Parabéns. Obrigado. E assim, o que acontece? Eu fui para os Estados Unidos um dia, usei lá um espaço de coworking que eu tinha que atender os clientes que eu tinha aqui na época de uma agência de marketing digital e eu gostei do modelo de negócio. Né? Achei, vai ser bacana, isso vai dar certo. E eu montei o negócio aqui em Rio Preto. Confesso para você que o negócio começou a engatar uns 4, 5 anos depois. Né? Porque o meu pai, por exemplo, já falecido, era uma pessoa inteligentíssima, né? Engenheiro civil, formado na Poli e tudo mais, ele morreu sem saber direito o que eu fazia, né? E o que acontece é o seguinte, um espaço de coworking é um espaço de trabalho onde você consegue juntar pessoas de várias correntes, de vários pensamentos. É um espaço extremamente plural, né, onde você consegue reduzir custo, você consegue ter pessoas que te auxiliam. Então você acaba criando uma comunidade, isso é muito legal. Eu tenho uma comunidade, assim, eu sou suspeito porque eu adoro o pessoal que eu tenho lá, né? E é isso. Então, assim, as pessoas conseguem fazer negócios, conseguem gerar negócios, um apoia o outro. E a gente está sempre melhorando. Um espaço de coworking é um lugar em mutação constante. Né? Se eu pego a NextBiz, quando eu peguei há 10 anos atrás, e o que ela é hoje, assim, é completamente diferente o espaço. Porque para cada cliente que chega, você tem que estar pronto para atender a necessidade específica dele. Então você não pode fazer um negócio que tenha móveis planejados, por exemplo. Porque o móvel planejado te limita. Você tem aquele espaço. Se a pessoa precisa trabalhar num espaço sozinha, um espaço planejado para 4, 5, 6 pessoas fica inviável. Né? Então é isso que a gente é. Nós somos um espaço mutante, constantemente em evolução. Mas, por exemplo, eu quero entrar nesse projeto de coworking. Então, Ok. eu vou lá e eu alugo
uma mesa, é isso? Vocês têm um grupo, eu vou lá, não, eu quero uma mesa, uma cadeira, como que funciona? Eu tô perguntando bem ignorante mesmo, que é que o pessoal tá... Claro, tá claro, muito não, novo. é lógico. Porque assim, o que acontece? Depois que eu montei a NextBiz, alguns anos depois, algumas pessoas foram, inclusive, copiar o meu modelo de negócio. O modelo de negócio de coworking que existe em Rio Preto, em operação, foi um modelo de coworking que eu criei há 10 anos. Todo mundo trabalha no mesmo modelo. Eu tive uma situação engraçada, que uma pessoa foi me visitar, falou que queria conhecer, tudo mais. A hora que eu voltei com o meu cartão, ele estava com uma trena medindo as minhas mesas. E eu tinha desenhado as mesas, né? E aí, depois eu fiquei sabendo que ele montou realmente o espaço de coworking, né? Que ele chama de coworking, na verdade, não acredito que seja. Ele faz aluguel de sala, que é diferente, né? E aí, se vai lá, as mesas são exatamente iguais às minhas, elas são pintadas de diferente e o tampo da mesa é diferente, é outra cor. Mas é o meu design, são as minhas medidas e tudo mais. Lá você pode, desde de pegar uma estação de trabalho, colocar um notebook e trabalhar nela, com internet, com tudo. A gente entrega o serviço que você contrata, a gente entrega fechado, né? Para você sentar, botar o notebook e trabalhar. Ou você pode pegar uma sala, por exemplo. Você está em 2, 3 amigos, você quer pegar uma sala, você vai lá, nós temos salas também. Ou então, eu preciso fazer uma reunião. Eu preciso conversar com 2, 3 pessoas. Nós temos uma sala para 4 pessoas, para você fazer uma reunião para 4 pessoas. Eu preciso fazer uma reunião para 10 pessoas. Nós temos uma sala para você fazer uma reunião com 10 pessoas. Então, assim, eu estou te falando, a gente tenta atender as necessidades que nós identificamos nesses 10 anos de mercado, né? Tanto que, antes da pandemia, a gente estava com 3 casas ali na Redentor, uma ao lado da outra, com mais de 30 salas, e eu estava vendo já uma outra casa para eu alugar ali perto. E, assim, de uma certa maneira foi uma sorte, porque o governador fechou o estado numa quarta-feira, criou aquela quarentena de 14 dias, né? Uhum. E a dona do imóvel viria na quinta-feira para Rio Preto para a gente assinar o contrato. Aí eu virei para ela, liguei para ela e falei, vamos esperar passar essa quarentena de 15 dias e aí a gente assina o contrato, vê como que fica. Eu sei que eu devolvi a chave da casa para ela agora em abril de 2021, né? E porque, assim, houve uma saída dos clientes. Eu tinha muito cliente da área de tecnologia, né, porque eu sou oriundo da área de tecnologia, muita startup, porque eu fui das pessoas que trabalhou no começo do movimento startup aqui de Rio Preto, né, que foi o período mais vistoso do movimento startup. E esse pessoal foi para home office e se adaptou. O perfil do meu cliente mudou completamente. Então, hoje, eu trabalho com muita gente da área de criatividade, agente de publicidade, produtora de vídeo, basicamente, assim, essencialmente, tem call center, tem algumas coisas, mas a essência da NextBiz hoje é a área de criatividade e inovação. Que interessante, né? Como que a pandemia vai modificando, né, o nosso comportamento. E hoje o home office, assim, ou o trabalho híbrido acabou atingindo muita gente que nem pensava nisso, né? Uhum. E acabou também que muita gente teve que sair do seu espaço físico e também vai acabar sendo seu cliente porque vai precisar eventualmente de um local para trabalho por um... Isso é mais barato, né? Porque muito você... mais. Não vai pagar aluguel de um espaço grande que talvez você não utilize, né? Então você pega aquele horário, vai ter o seu network lá, né? Porque sempre vai ter um que você vai conhecendo, vai indicando. Exatamente. E eu acho que é uma tendência mesmo. É uma tendência. As grandes revistas que tratam de negócios, a Forbes americana, mesmo os jornais grandes americanos, New York Times, Washington Post, todos esses, há 15 anos eles falam que espaço de coworking é um espaço de trabalho do futuro. E eu tive a oportunidade de ver isso em Nova York, porque ao mesmo tempo que eu estava sentado lá trabalhando aqui, um cara de Rio Preto, trabalhando, atendendo clientes que eu tinha na cidade, do meu lado tinha um cara do Google, tinha um cara da IBM, tinha um cara da Microsoft, porque a produtividade no escritório aumenta muito em relação ao home office, né? Agora, a produtividade num espaço de coworking aumenta muito mais
do que no próprio escritório. Porque no espaço de coworking você se controla. Né? Para você trabalhar em home office, você tem que ter uma disciplina ferrada. Né? Porque você tem que evitar geladeira, televisão. Eu já tá 2 anos que eu tô home office. Nossa, tipo... Vai lá na NextBiz conhecer, você vai se apaixonar. Então, o que acontece? Esse pessoal, eles têm uma produtividade muito maior no espaço de coworking. Então, essas grandes empresas, eles deixavam, durante a semana, eles fechavam pacotes com esse espaço de coworking em nova-iorquino, que eles entravam lá, assim, 2 vezes por semana você ia para lá trabalhar. A Denise, que era da mesma empresa, ia em outros 2 dias alternados que você não ia, por exemplo. E aí, eles percebiam que a produtividade nesse período que você estava lá era muito melhor. Então, isso tudo foi medido, tal. Aí começaram a criar grandes espaços de coworking. Tem a Regus hoje, que é a maior do mundo. Aí teve uma outra americana que agora me sumiu o nome, mas que perdeu espaço nos últimos tempos. Mas assim, tentou-se fazer uma tendência, tentou-se criar uma tendência, uma época de fazer espaços de coworking que fossem segmentados. Por exemplo, coworking para advogado, coworking para arquiteto, coworking para culinária. Mas aí perde o espírito da coisa, né? Então, porque o legal é a pluralidade, é você falar com gente diferentes, com pessoas diferentes, né? De trabalhos diferentes, de lugares diferentes, de cores, de sexos, de origens diferentes. Isso é o legal. Isso é muito legal. E isso que a gente sempre estimulou lá. Né? E eu acho que eu tenho realmente o nosso espaço eu não consigo... Se alguém tiver algum espaço de coworking mais plural do que o meu, Você quer conhecer? Eu quero conhecer. Quero saber o que o cara está fazendo. E você falou uma palavra aí que também o pessoal deve estar falando. O que é isso? O que é esse tal de startup, né? Então, startups são empresas de base tecnológica, a definição delas são empresas de base tecnológica que elas conseguem ter uma base, atingir uma base de pessoas muito grande em pouco tempo. Tá? Então, você cria startup, uma startup é uma proto-empresa. Tá? Assim, a NextBiz foi uma startup no começo. Né? Agora não, ela já é uma empresa de 10 anos. Mas o Instagram foi uma startup. A Nubank mesmo. O Nubank foi uma startup. E hoje é uma grande empresa. Sim, então, e são empresas que ganharam uma projeção grande. Rio Preto, por exemplo, tem um potencial gigantesco para a criação de startup. A gente não tem, infelizmente, uma política pública e a gente não tem uma política... não tem uma cultura de estímulo, não é nem só a política pública. Você tem que ter a política pública, uma cultura de estímulo à criação de startups. Nós temos mão de obra, nós temos inteligência. Eu vejo lá pelo meu escritório, lá pela NextBiz, que as pessoas têm boas ideias. Eu tenho clientes meus que trabalham para empresas americanas. Eu tinha um cliente meu que entrava de madrugada porque ele trabalhava para uma startup alemã que trabalhava com Bitcoin, com criptomoeda. Então ele entrava 3 horas da manhã para poder estar no horário de lá. O nosso espaço roda 24 horas. É possível, então, alguém alugar um espaço de coworking, você dá a chave, você cede a chave. Senha de alarme, a gente tem câmera em tudo. Legal. Então, assim, a gente é um Big Brother lá. É bem flexível, então, trabalhar em um coworking, né? E é a tendência, por exemplo, eu sou psicólogo também, né? Uhum. E antes eu tinha uma sala só pra mim. Agora não. Agora eu alugo meu horário com eu tenho numa empresa, assim, com várias salas também, tem fisioterapeuta, tem tudo. Eu vou lá e alugo meu horário. Sim. E porque pra mim sai muito mais em conta, né? Porque ainda mais com essa onda do home office, do online, que tá muito online, então eu pego e eu vejo que é muito mais... Produtivo. Flui mais, sabe? Porque aí, por exemplo, esses dias eu queria encaminhar pra uma Nutri. Já tinha uma Nutri lá. Sim, ou seja, exato. então já tinha toda uma conexão. Então, assim, eu tô adorando porque sai mais barato. Sim. Né? E assim, eu pego só o horário que eu quero, porque às vezes ficava vago, né? E eu acho que a tendência é essa, né? O que acontece? Você vai alugar uma sala num prédio comercial aqui em Rio Preto, ou alugar uma casa, alguma coisa, você tem uma série de custos. Você, além do aluguel, você vai ter IPTU, você vai ter luz, você vai ter energia, você vai ter telefone, você vai ter que comprar móvel. Então, assim, a gente entrega os móveis. Nós temos móveis, cadeira, tudo mais. Eu tive cliente meu
que foi para home office e continuou pagando na pandemia, porque ele levou os móveis para casa dos funcionários deles. Levaram cadeira, levaram mesa, tudo mais. Então, a gente socorre em várias situações, né? Inclusive nesse tipo de situação. E então, assim, o benefício é muito claro, tá? Porque, além do que, nós somos um prestador de serviço. Eu não faço uma locação, apesar de eu falar que a gente aluga, tudo mais, é bem mais fácil de entender. Mas o meu cliente, ele chega lá e fala assim, poxa, eu consigo começar amanhã? Consegue. Entendeu? Porque eu não tenho contrato, não preciso... Não tem. Entendeu? Assim, os planos são pré-pagos. O cara paga e usa. Se no mês que vem o cara não quiser, tchau, obrigado. Né? Então, esse tipo de flexibilidade, esse tipo de situação que foi criada, foi um modelo de negócio que foi construído ao longo de 10 anos. Né? E você acha que você é um sobrevivente? Por quê? Porque aqui no Brasil é muito difícil, né, você ser o seu próprio empreendedor. Pioneiro também, né? Você foi um Sim. pioneiro, um visionário. E a gente vê que muitas empresas que abrem, eu acho que tem uma sobrevida de 2 anos, aí acaba fechando, porque também o Brasil, com tanto imposto também, né? Então exato. eu acho que não colabora. Você acha que você é um sobrevivente? De uma certa maneira eu concordo. Assim, eu já quebrei uma vez, né? Eu já tive uma empresa em 99 que eu quebrei. Na época eu tinha, inclusive, 2 agências de viagem, 2 franquias de agências de viagem, que eu vendi elas para poder ajudar a cobrir as despesas da outra empresa que eu tinha, né? E é o seguinte, assim, o Brasil tem um ambiente hostil para empreender, muito hostil. Começa desde o governo federal até o governo municipal. Aqui em Rio Preto, por exemplo, se a gente for pensar, é uma cidade que estrategicamente nós estamos num entroncamento rodoviário dos mais importantes do Brasil. É rota para o sul, é rota para o nordeste, é rota para o centro-oeste, porta de entrada para o centro-oeste. E aqui a gente comemora a abertura de supermercado. Né? Então, assim, é o fim da picada. Cara, a gente tem mão de obra qualificada, nós temos gente aqui. Tanto que eu estou te falando, tem clientes que trabalham para empresas americanas, empresas europeias, tudo mais. Né? Tive já vários tamanhos de cliente. E a gente não tem aqui uma cultura de criar emprego, de gerar indústria para cá. Cara, trazer um centro de distribuição da Amazon para cá, ou de uma grande Magalu, de qualquer coisa dessa, cara, é fácil, cara. Nós estamos num baita lugar. Mas nós não temos essa cultura. Então, o Brasil, de maneira geral, e Rio Preto incluído, é um ambiente extremamente hostil para empreender. E Rio Preto tem uma mente bem conservadora, né? O pessoal aqui é meio fechado para o novo, né? Sim. Isso é uma coisa que eu ia até complementar, né? Porque, assim, como você falou, eu fui, com a NextBiz, eu fui pioneiro, né? A gente tenta manter a empresa sempre no protagonismo, né? A gente está sempre trazendo coisa nova, criando coisa nova. Mas, por exemplo, essas agências de viagem que eu trouxe aqui para Rio Preto em 1993, ela era inteiramente online. Em 1993, eu tinha uma LP da Embratel ligada nos computadores que eu tinha na minha agência, que eu conseguia fazer emissão de passagem, ver bilhete, ver tudo na hora. Eu emitia o bilhete e você saía com o bilhete daqui. Diferente das outras agências da cidade na época, que tinham que passar fax para São Paulo, cotar, fazer isso, fazer aquilo, eu fazia tudo na hora online. Então, assim, eu sempre olhei para frente, né? Eu sou um aficionado por livro de ficção, né? Então, eu vejo muitas coisas dos livros de ficção que eu li acontecendo hoje, né? Então, você consegue imaginar cenários do que vai acontecer, você consegue projetar cenários. Então, eu tinha certeza que turismo era uma coisa que ia para frente, né? Eu tinha certeza que era futuro, eu tinha certeza que eu precisava, não conhecia internet ainda, mas eu sabia que eu precisava estar conectado online e ter rapidez na comunicação. Eu pagava caro no MLP, mas em compensação eu economizava uma fortuna de telefone. Né? Então, tudo isso foi sendo feito. Quando eu vi, por exemplo, que eu não poderia sobreviver numa agência de viagem fazendo viagem sazonal, de turismo, Disney, essas coisas, eu peguei e criei um programa em Excel na época, não era nem Excel, era 4 Pro,
na época, para poder fazer venda para a empresa. Eu fazia centro de custo e mandava para meus clientes. Cada cliente meu sabia o que era. E eu comecei a pegar grandes empresas aqui da região. Quando eu fui para o segundo conselho de franqueados que eu participei, eu apresentei isso lá, o dono da franquia, o Eloy, ele pegou, me deu a unidade Ribeirão de presente. E eu virei presidente do conselho de franqueados. Então, assim, eu sempre procurei olhar para frente, porque não adianta a gente ficar olhando para o vizinho ver o que ele está fazendo. Né? Isso, ok, você fazer benchmark, ver o que está acontecendo fora do Brasil, ok. Mas você tem que ter ideia própria. Você tem que pensar por sua conta. E como que faz pra gente pensar? Você acha que a criatividade é uma coisa que todo mundo tem? Todo mundo dá pra ser empreendedor? Como que você percebe, assim, com a sua experiência? Assim? Ou dá pra treinar, exercitar, aprender, estudar, como que... Então, eu acredito muito no brasileiro. Assim, eu acho que o brasileiro tem uma criatividade absurda. Tanto que a gente tem aqueles memes da NASA, né? Agora a NASA vem, né? Que os caras... o pessoal faz mágica aqui. O brasileiro é um sobrevivente, né? Porque, assim, a gente tem um sistema de educação ruim, não porque nós temos professores ruins. Eles são desmotivados, né? A gente estava conversando, né? Se você for pegar Japão, Coreia, Singapura, China, recentemente, todos esses países deram um pulo de crescimento em uma geração, estou falando em 10 anos, 15 anos, por conta de investimento em educação. Então, assim, eu acredito que você pode ser empreendedor, qualquer um pode ser empreendedor. Eu acho que qualquer um pode ser criativo, pode ver o mundo. O problema é que a gente tem uma deficiência hoje que a gente está vendo muito por conta de que a gente elegeu um imbecil, né, para presidente da República. Né? Que ótimo. Que bom que você acha isso. Bom, assim, eu fiquei assustado com algumas pessoas que eu conheço que votaram nele. Né? Eu não votei, não voto e não votarei. Né? Porque, assim, ele estimula tudo que é de errado, no meu ponto de vista, para que o Brasil evolua, para que o Brasil cresça, para que o Brasil melhore. Né? Eu sou um democrata radical, assim, eu acredito piamente na democracia. Eu acho que, como disse o Winston Churchill, de todos os modelos ruins, é o menos pior. Né? Então, eu acho que a gente está num caminho bom, nós temos uma democracia jovem. Isso que nós passamos agora foi uma fase de aprendizado. Eu espero que não tenha sequência, né, nas eleições desse ano. Mas, assim, eu acredito que alguém que entrar, seja Lula, seja Ciro, né, eu acho que tem que investir em educação mais, né? Fortalecer ainda mais a educação para poder permitir. Nós tivemos resultados ótimos com o ProUni, com todos aqueles projetos. Então, assim, um monte de gente entrando em faculdade, fazendo conseguindo bons resultados, pessoas de classes sociais mais baixas, né, que a gente vê, e aí tinha gente fazendo meme, porque a filha da minha empregada entrou em medicina, onde vamos parar? Porra, sensacional. Que ótimo, né? Que ótimo. Né? Eu acho que o caminho é esse. Entendeu? Assim, não adianta... Mas você é um diferencial, né? Porque o que eu percebo, eu não sei se a Dê concorda comigo ou não, que a maioria dos empresários, eles têm uma visão mais conservadora e votou no Bolsonaro até por acreditar. E assim, você, enquanto empresário, você não teve essa visão. Por que você acha que os empresários viram ele enquanto uma opção boa? Eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Assim, a Dilma, apesar dela ter sido... eu acho que o impeachment ele foi legítimo, porque está na Constituição. Então, seguiu todo um protocolo, ela não perdeu por causa de pedalada, ela não saiu por causa de pedalada, ela perdeu a base que ela tinha no Congresso, por conta disso, ela não quis... foi legítimo, talvez não foi justo, mas foi legítimo. Não foi justo, mas foi legítimo, foi legal. Não dá para discutir a legalidade do impeachment. Tá? Eu acho que discutir isso talvez não seja o melhor caminho. A Dilma não fez um governo bom. Né? Ela começou a dar subsídios, começou a criar uma política fora do padrão, e isso acabou, aquele caminho bom que veio com o Fernando Henrique, depois com o Lula, por exemplo, ele começou a entrar em declínio. O fato principal dela perder a base no Congresso é que ela não quis alimentar o centrão, né? Que o Bolsonaro faz
assim, o Centrão tá enorme de gordo. Assumidamente. Não tem como... Então, o caminho... eu sempre gostei muito de história, sempre fui bom aluno de história, né? E assim, se você pega o histórico do deputado Bolsonaro, cara, ele nunca fez nada. Ele nunca... sabe, elogiar torturador, por exemplo, cara, eu não consigo acreditar que uma pessoa em sã consciência possa achar que um torturador é uma boa opção para qualquer coisa, né? Então, assim, se você olha o histórico dele, não tem como acreditar que fosse acontecer alguma coisa diferente do que está acontecendo hoje, né? E é uma coisa muito engraçada, porque não são só os empresários que acreditavam nisso, né? Eu vejo médicos, eu vejo uma série de pessoas. Engraçado que hoje apareceu uma lembrança minha no Facebook que eu postei há 2 anos atrás que a Universidade de Oxford tinha feito um estudo prevendo que no Brasil poderiam ter até 455 mil óbitos por conta da Covid. E quando eu postei isso aí, me chamaram de politiqueiro, falaram que eu estava sendo oportunista de falar um negócio desse e que não ia chegar nem perto disso, e médico falando isso. E passou, tá? hein? E eu peguei e fiz questão de republicar o post, marcar o cara que falou isso, que era médico, falou, o que você acha disso agora? Nós estamos em 655 mil. Passou em 200 já. Ele respondeu? Até agora não. Claro que não vai responder, né? Não, se tiver vivo, né? Eu acho então, que assim... isso. Foi bem... Então, o que acontece? Rio Preto é uma cidade extremamente conservadora, né? Não tenho problema nenhum com isso, eu convivo bem com todo mundo. Né? Assim, convivo mesmo, assim, eu respeito muito a opinião dos outros. Eu acho que isso é a base da democracia. Se eu quero ser um democrata, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar quem pensa diferente de mim. Né? Se o cara, além do que, eu acho que a pessoa que quer impor, quer que você engula a vontade dela, o cara tem um problema de autoestima imenso. Entendeu? Eu não tenho problema de autoestima. Se alguém chegar para mim e me mostrar que eu estou errado, eu sou o primeiro a aceitar que o negócio está errado. Eu também sou assim, Beto. Entendeu? Nossa. Pode falar palavrão? Pode. Aqui tá ótimo. Então, assim, é problema de gente com pinto pequeno. Entendeu? O cara que quer convencer alguém do negócio dele é que o cara tem autoestima muito baixa. Então, esse é o problema. E aqui em Rio Preto, e assim, eu sinceramente, eu exponho as minhas posições, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Você sofre preconceito dos amigos, dos familiares? Ah, vixe, direto, né? Tem gente da minha família que tem certeza que eu sou comunista. Né? Só de você ser contra o governo, você já acha que é petista. Exatamente, petista, comunista. Um dia até, por conta disso, eu estava falando com a minha esposa, né? Eu falei, eu vou fazer um post. Eu peguei e fui lá. Eu falei, eu acredito em Deus, eu acredito na iniciativa privada, eu acredito na propriedade privada, eu acho que o Estado não tem que controlar os meios de produção. Só aí eu já excluí o comunismo. Né? Mas, assim, a maioria das pessoas não sabe nem que comunista pensa diferente disso. E eu lembro que tem um empresário, um mala aqui de Rio Preto, um empresário grande, até ele entrava, eu sei que ele olhava todos os meus posts e criticava no dele, né? E aí ele entrou no meu post e falou, nossa, 95% das coisas que você pensa igual a eu. Eu falei, exato. Eu falei, então, assim, o que nos diferencia são poucas coisas, mas essas poucas coisas são significativas. Eu acho que as pessoas que chamam a gente de comunistas nem sabem o que é o comunismo para começar, né? Eu acho que as pessoas têm que tirar esse comunista debaixo da cama. Eles têm medo que vai lá e come eles à noite. Né? Tem que ou desejo, né? E aí fica uma coisa... Então, assim, mas eu adoro Rio Preto. Eu acho que Rio Preto tem um potencial imenso, né? Mas a gente precisa, e tem um monte de gente querendo isso, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer com que esse caminho que a gente quer tomar... Por exemplo, eu ajudei a escrever o programa de governo da Coronel Helena na última eleição. Né? O pessoal do Republicanos me chamou, é o que eu estou falando, eu converso com todo mundo, não tem problema nenhum. Se eles têm alguma coisa de positiva, e eu acho que eles têm muitas coisas positivas, a parte de desenvolvimento econômico, por exemplo, eu dei muita ideia para eles, eu escrevi muita coisa para eles, foi muito aproveitado no plano de governo dela. Porque assim, o desenvolvimento econômico não é uma coisa que assim, eu sou de esquerda ou eu sou progressista, então assim, eu só vou ficar dando dinheiro para pobre.
Essa é a visão que o pessoal tem. Não. Na verdade, eu acho que o que diferencia, o pessoal tem aquela máxima de não é só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. O que diferencia é que a gente não pode deixar ninguém morrer de fome enquanto não aprende a pescar o peixe. Sim. Né? Então, porque se a pessoa fica com fome, ela não vai nem não pensar, não vai aprender. conseguir nem se concentrar, aprender a Sim. pescar. Por quê? Porque primeiro é a necessidade básica, né? Já dizia Claro. Maslow lá no... Você imagina na você pirâmide. tá aprendendo a pescar lembrando que teu filho está passando fome em casa. Cara, isso é horrível. Então, assim, a gente está aqui em Rio Preto, por exemplo, está tendo um aumento da criminalidade, de roubo. Eu fui mandar consertar uma cafeteira minha num lugar, a mulher virou para mim e falou, entraram aqui e roubaram 23 mil reais em produtos e que não eram meus, eu estou tendo que pagar, porque ela faz assistência. Nossa, entraram pelo telhado. Uma das casas, por exemplo, que eu fechei, onde era o meu coworking, já entraram mais de 10 vezes. Roubaram tudo, até geladeira. Como tirar de lá, eu não sei. Beto, a gente estava sem ar-condicionado aqui na última gravação, porque roubaram os tubos. Né? E assim, né? Como que pode, né? E isso daí é um reflexo de como... De como tá ruim. De como tá ruim, né? Como as pessoas estão desesperadas, né? O pessoal, assim, aí o pessoal mais conservador fala o seguinte, mas se a pessoa tem princípios, ela não fala isso. A maioria delas nunca passou necessidade, tá? Então, assim, se a pessoa não... É até ruim falar isso, porque eu acho que é uma falta de empatia, né? A pessoa não se colocar no lugar do outro, né? Saber a dor do outro. Né? É muito fácil falar assim, fica meio naquela coisa da Maria Antonieta, né? De como, não tem pão como um brioches, né? Então, assim, não é, cara. Assim, a fome é uma coisa desesperadora. Para um pai de família que está desempregado, nós temos 14 milhões de desempregados e existe miséria aqui em Rio Preto. E agora piorou, né? Porque você vai no mercado, a pessoa que comia classe média, que comia carne, agora já não tá mais comendo, né? A gasolina, a pessoa que ia lá, ou seja... Cara, tem supermercado vendendo osso a 7. Osso Prime, que tem umas raspinhas de carne, a 12. Nossa, olha isso. Cara, eu falando isso situação. ontem com uma pessoa, a pessoa me contando, cara, minha vontade era chorar. Né? Então, é complicado isso que a gente vive no Brasil hoje. Né? Então, assim, é um ambiente realmente difícil, hostil, mas a gente tem que acreditar, né? Porque faz parte, né, da gente. Né? Nós vamos fazer o quê? Se não acreditar, a gente Então, desiste. É o que eu estava até conversando com a D antes da gente começar a conversar, Alexandre. Porque é o seguinte, eu nunca tive atividade partidária nenhuma. Tá? Eu já trabalhei em governo, tive a oportunidade de trabalhar com o ministro Cabreira. Quando ele foi, eu cuidei da área de tecnologia. É isso que com 24 anos que você foi 24 assessor anos. de... Como Isso. assim? 24 anos assessor de... O ministro tinha 29. É o ministro mais jovem da história da República. Né? E aí ele começou a montar um time, né? Porque ele também foi pego de surpresa, né? Com a indicação dele para ministro. E aí, como a gente se conhecia aqui de Rio Preto, ele me convidou para ir para lá. Como eu era o único amigo dele que estava lá, que conhecia um pouco de computador, porque uma das faculdades que eu larguei foi engenharia, né? Eu tinha no Mackenzie, eu tinha que fazer curso de computação e tudo mais. Ele falou, então cuida da área de tecnologia. Vai você. Né? E aí eu tive que aprender. Né? Eu tive um mentor, né, que é um cara, o Fuad, né, que é um cara que é amigo meu até hoje, e que inclusive foi indicado para o Nobel pela Universidade do Alabama, acho que há 4, 5 anos atrás. Ele desenvolveu um algoritmo que é brilhante, assim. Enfim, e aí eu fui para essa área de tecnologia por 24 anos e tal. E acabei fazendo carreira, no final das contas. Você gostou, né? Você Gostei. sempre foi politizado, né, Beto? Sempre fui. E aí, bom, é verdade, eu começo a falar, eu perco a linha. Eu descobri Mas é ótimo isso, que vai falando um, já vai encaixando o outro. Então, a minha filha, ela descobriu recentemente que ela tem TDAH e falaram que é genético, então eu acho que eu tenho também. Tá? Então, assim, a minha cabeça fica a milhão. Mas eu estava falando isso tudo porque, assim, apesar de eu ter trabalhado com o governo, depois eu trabalhei com o Dr. João Carlos Meirelles no governo Covas, depois eu trabalhei com o ministro Roberto Rodrigues no Ministério da Agricultura no governo Lula. Consegui fazer coisas muito boas em todas as passagens que eu tive, né? Mas eu nunca tive uma atividade partidária.
político-partidária, né? E é uma coisa que eu ficava um pouco receoso, porque eu acho que o nosso modelo político-partidário é muito nefasto, né? Ele é muito complicado e eu acho que grande parte das mazelas que o Brasil vive hoje se deve a isso, né? Eu acho que o mais importante a se fazer seria uma reforma político-partidária. Tá? Eu sou a favor de voto distrital puro, né? Como é nos Estados Unidos, como é na França. A Alemanha adota o voto distrital misto. Eu, por exemplo, eu sou contra suplente de senador. Eu acho que se o cara é senador, ele vai assumir alguma coisa, entra o segundo colocado. Tá? Então, assim, porque assim, você vota num cara, o cara vira ministro, ou o cara morre, alguma coisa, quem vai entrar você não sabe nem quem é. Né? Morreu agora o senador aqui por São Paulo, o cara que entrou é um ilustre desconhecido. Né? Não sei se é correto isso, mas o que disseram, que eu li em alguma matéria, parece que ele era lobista. Então, pô, sabe, não faz sentido, você não votou no cara. Né? E o cara vai ficar 8 anos lá. Né? Então, existe todo esse modelo que existe e que não nos permite, por exemplo, cobrar. Rio Preto não tem um deputado estadual, né, eleito de Rio Preto daqui. Tinha, mas aí agora, tipo, não tem. Então, como que o dinheiro vai chegar até aqui, né? Então assim, a gente depende de outros. A gente depende de conversar com outros deputados para os caras virem aqui. Então, assim, deputado federal mais votado em Rio Preto, Frota. Porra. Gente. E quebraram a cara, que nem bolsonarista ele é mais. Exato. Monte de gente surfou. Janaína Pascoal, deputado estadual mais votado aqui de Rio Preto. Nunca veio aqui. Nunca veio. Sabe? Então, assim, com o voto distrital, você fala assim, bom, Rio Preto vai ter direito a 3 deputados estaduais, vai ter 2 deputados federais. Tem que sair daqui de dentro. Não aparece esses aventureiros que vêm aqui tirar voto e nunca mais aparece. Entendeu? Isso eu sou a favor. E aí a gente vai cobrar, porque a gente sabe que o deputado federal mora lá no Dama, a gente vai bater lá na porta do condomínio dele e falar, cara, olha, aquilo lá que você está fazendo errado. Rio Preto que é outra coisa. Então, esse tipo de cobrança, por exemplo, que não existe hoje. Quem está indo de Rio Preto lá cobrar a Janaína Pascoal? O Frota? Ninguém. Mas, de certa forma, também, se a gente for ver que a Câmara de Vereadores, não sei se você acompanha, sim, é muito triste a gente ver que a maioria lá não representa o povo, na verdade, né? Porque a gente vê que realmente... E o pior, eles continuam. Isso que é o pior, né? Porque a gente vê que... Eleitos tipo, e reeleitos. Ser reeleitos, aí a gente vê que... Não vou afirmar, né? Mas assim, tem aí pesquisas, assim, denúncias que vai lá e compra voto. Ou seja, e aí a gente vê que é um fundo... É um ciclo vicioso. Então, mas aí que tá. Dentro desse modelo, por exemplo, vereador não podia receber salário. Né? O cara tem que ter o emprego dele, tem que ter o negócio dele. Ele vai lá, participa das sessões da Câmara e a obrigação dele é fiscalizar o prefeito. Qualquer coisa diferente disso que o vereador esteja fazendo, ele está fazendo errado. Né? Ele tem que fiscalizar o prefeito, a prefeitura, é isso. O vereador não tem que ficar dando par de sapato, não tem que ficar arrumando emprego, não tem que ficar arrumando ambulância para levar a gente. Isso é obrigação que a prefeitura tem que cumprir. Se a prefeitura não está fazendo isso, o vereador tem que ir lá e falar, olha, você não está fazendo o que você deve fazer. É isso. Só que a partir do momento que o vereador fica refém do executivo, aí acaba virando uma coisa pornográfica, né, cara? Assim, não tem... Então, assim, esse modelo político nosso, ele faz com que, com esses vereadores depois saiam para deputado estadual a cada 2 anos, a gente tem que ter eleição geral a cada 5 anos. Por exemplo, você já diminui o custo de tribunal, de justiça eleitoral. Também, né? Exato. Né? Esse negócio de a cada 2 anos você tem que parar o Brasil para eleição. Porque aí começa a soltar verba aqui, verba ali, não sei o quê. Porque aí você tem tempo para ver se o cara fez alguma coisa correta. Né? E, assim, eu tenho para mim que a mãe de todas as reformas que o Brasil precisa é a política. É essa. A gente precisa de um modelo novo. Mas ninguém quer fazer isso. Porque quem vai votar isso não quer que isso mude. Tá? Porque, assim, se você for olhar... a Câmara Federal é a representação do povo? Não. Sim, tem um monte de empresário, porque os caras
gastam dinheiro para se eleger e conseguem se eleger, porque gasta dinheiro com material, faz uma série de coisas. Então, assim, ou então você pega um ator famoso que puxa voto e arrasta um monte de coisa. O único deputado federal que a gente tem aqui em Rio Preto, ele se elegeu nessa daí. A porteira bateu na bunda dele e empurrou ele para dentro. Né? Né? Porque assim, ele entrou na onda do bolsonarismo também. Mas ninguém sabia nem que ele era candidato. Quem que é? Nem sei. Eu não sei o nome do cara. Tá vendo? É tão importante que então, a gente... assim, não Eu sei quem o é. trabalho é irrelevante. Né? Então, nós temos um representante, mas, poxa, nós já tivemos a Luísio Nunes, nós já tivemos o Liberato lá, nós já tivemos um monte de gente bacana, o Nelson Seixas, nós já tivemos deputados... O Eleusis. Hollenberg, sabe? Então, assim, Rio Preto já teve uma representação digna. Assim, O próprio Valdomiro foi deputado, e ele é muito bom como deputado, eu acho. Sim. Eu acho ele um deputado excelente, ele é muito bom para buscar verba. Né? Então, assim, eu acho que a gente consegue melhorar muito o Brasil se a gente conseguir fazer isso. E aí, por conta desse negócio, todo esse longo introito, para dizer o seguinte... Você vai se candidatar? Não, não. Já achei que ele já ia aqui dar o... Né? Vote e tal, né? Então, não. Eu resolvi entrar para um partido. Eu acabei aceitando um convite que me fizeram. Eu entrei para o PV, né? E eu estou ajudando na formação da Executiva Municipal Provisória. Tá? O PV estava sem representação em Rio Preto, Beto? Como que é? Tava. O PV, depois dessa... Assim, eu estou te falando do que eu me lembro, tá? Estou puxando pela minha memória. Mas depois da saída do Gabeira, da Marina, que eram expoentes do PV, né, e de outros... O PV meio que ficou descaracterizado. O PV ele tem uma história muito legal, porque nasceu na Alemanha, na Europa, justamente nessa onda de cuidar melhor do planeta, né? Então, assim, ele tem um apelo muito legal, ele é um partido moderno, é um partido que está sempre olhando para o futuro, preocupado. Tinha um candidato a presidente que ele era muito bom. Como que ele chamava? Jorge. Eduardo Jorge. Eduardo Jorge. Ele é bom. Ele é bom, muito bom. Ele, sabe, o discurso dele era bem coerente. E, salvo engano, ele foi alguma coisa, secretário do Haddad, alguma coisa na Prefeitura de São Paulo. E aí o que acontece? Com a saída desse pessoal, o PV ficou meio sem cabeça, né? Assim, ficou meio sem orientação. Aqui em Rio Preto, ele passou pela mão de alguns empresários da cidade que lançaram um candidato, o Maurício Bellotti, que eu conheço, meu amigo. Né? Logo depois abandonaram o partido e aí entrou na última eleição, teve alguém que foi candidato. Mas também não passou disso. Então agora um grupo resolveu pegar e o pessoal lembrou de mim e me chamou. Né? Então assim, provavelmente eu vou cuidar da área de comunicação do PV. Né? Porque eu já tenho experiência, que eu já tive agente de marketing digital, tudo mais, então eu vou cuidar dessa parte. Então assim, eu tenho algumas ideias de atrair o pessoal mais novo para a legenda, tentar formar novos líderes para o partido aqui na cidade. E tentar, porque assim, tem uma molecada aí que está desesperada, porque não está olhando tudo isso que está acontecendo, não está entendendo. Porque não tem professor de história que explica isso, né? A gente passa por Bolsonaro, pandemia e guerra na Ucrânia. Né? Tá difícil, tá difícil o Brasil. Tá puxado. Né? Assim, eu não sei se estão preparando a gente, vai vir um cometa, né? Ai, pelo amor... porque só falta isso. Só falta, né? Porque cara. já estamos na... Então assim... Eu me propus a fazer isso justamente porque eu acho que a gente está deixando as coisas muito na mão de gente mal intencionada, tá? Despreparada, mal intencionada. Então, assim, eu acho que eu estou numa fase agora que eu consigo contribuir, que eu consigo ajudar, e eu vou propor fazer isso. Se eu perceber que eu não consigo contribuir, eu vou continuar tentando mudar por dentro das entranhas do negócio. Mas eu acho que eu consigo dar minha contribuição. Né? É ótimo, né? Assim, e o PV é considerado o quê? É esquerda, Ele vai fazer parte direita? de uma federação agora, pelo que eu soube, que vai ser composta pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV. Ele é mais progressista. Ele é mais então progressista. É de uma progressista. linha mais progressista. Ele é mais centro, na verdade. O PV não tem uma a ideologia do PV é o meio ambiente, a prioridade. Né? E eu acho que
ele tem uma imagem muito boa para ser trabalhada. Tem. Não tem rejeição, né? Ninguém é contra o meio ambiente. Talvez o ministro do meio ambiente, né? O ministro, o ex, talvez, né? Mas ele tem uma imagem muito boa. As pessoas... E é o que eu sempre falo, ninguém quer mal do Brasil, né? A gente diverge em relação a como a gente quer o Brasil, né? Mas eu acho que mal ninguém quer. Eu parto desse princípio. Né? Eu sou meio poliana, né? Assim, eu acredito no... Né? Você tá ou ingênuo, né? Porque tem gente que quer, a gente tá percebendo. Não, a gente sabe que tem gente que tá ali para se locupletar, que quer ganhar dinheiro, quer fazer negociar. Mas tá bom, vamos fingir que não. Então, assim, eu acho que... É por isso que eu gosto de conversar com... Eu converso com todo mundo, não tem problema nenhum. Nada, zero. Então, eu tô achando que é um momento certo, um momento oportuno. Eu relutei muito em fazer política partidária. Eu acho que é uma situação em que eles estão me permitindo colocar minha voz, né, lá dentro. Então, se eu conseguir, ótimo, vou ficar feliz da vida. É que, na verdade, a gente utilizar esse instrumento, né, para você conseguir mais além, né? Porque é jogar o jogo mesmo. Já que está sendo jogado, então vamos entrar e vamos fazer o correto. Eu também demorei muito para me filiar a um partido. Eu falei, gente, não vou me vender, porque política, né, todo mundo fala, tudo igual. E você vê que não, que é um instrumento para você ter uma voz, para alcançar, né? Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Sim. Então é melhor que você faça, né? E assim, uma coisa que você aprende, e eu acho que, por incrível que pareça, assim, eu era um cara muito tímido, mas extremamente tímido, né? Eu passei por uma situação na minha vida que eu cheguei num momento e falei, não, eu não posso mais continuar sendo assim. Um cara de 1,87 m de altura, tímido, não dá. Né? Tem alguma coisa errada. Aí eu resolvi parar de ser tímido. E eu enfrentei e comecei a mudar, beleza. Então, assim, hoje eu faço palestra, falo um monte de coisa, venho aqui, converso com você numa boa, falo em frente de câmera, dou entrevista e tal. Para mim é normal. Mas a política partidária, ela vai me permitir tentar, como que eu posso dizer assim, eu vou aprender a tentar liderar, tá? Porque assim, eu sou um cara extremamente democrático, sou tão democrático que eu tento conciliar os interesses das pessoas para tentar fazer. Então, mesmo no meu ramo de atividade, nas empresas que eu trabalhei e tudo mais, eu tentava ser um diplomata, né? Tinha hora, óbvio, que eu tinha que chegar e falar, gente, tá, beleza, discutiram, você está com uma posição, você está com outra. Nós vamos fazer disso dela, isso daqui teu, e nós vamos fazer assim, né? Ou então eu falo, olha, não, o que você está falando está uma grande besteira, nós vamos fazer do jeito que o Alexandre está falando. Então, assim, eu tinha essa coisa. Eu trabalhei com equipes de 140 pessoas, né? Então, assim, agora dentro de um partido é diferente, porque teoricamente todo mundo lá é cacique. Ninguém lá está indo lá para ser índio, né? Então, você chegar e argumentar com as pessoas sobre o caminho que elas devem tomar é um desafio, né? É diferente, eu não tenho, como eu tinha, a possibilidade de tentar ser democrático, ser um chefe democrático. Ali não. Ali está todo mundo... E de certa forma tem uma estrutura, né? Sim. Que não dá para você sair dela falando, vamos fazer assim. Não, você tem que seguir, né? Tem estatuto, tem uma série de coisas. Tem a Justiça Eleitoral, por exemplo, fiscaliza as finanças, tem uma série de coisas. Então, é um negócio gente, será que a gente está falando com o futuro vereador dele? Não, vamos gravar aqui, cara, porque depois falar, olha... Eu fiz 2 campanhas para vereador aqui em Rio Preto. Um cara, quando eu voltei para cá de Brasília em 2008, que ele se elegeu, e depois eu ajudei na campanha e cuidei da parte de marketing da Celi Regina, né, que é minha amiga, é a Lu Carlos, tudo mais. Os 2 se elegeram. Cara, é a campanha mais chata que tem no mundo. Imagino. É a pior campanha que tem no mundo. Por quê? Porque é o seguinte, cara, você tem que escutar as pessoas pedindo pé de chinelo, pedindo chinelo, pedido de bola, camiseta, não sei o que, aquele negócio todo, você tem que falar que não. E é frustrante, porque você olha aquilo ali e você vê que a pessoa não vai votar em você porque você não está barganhando. Porque qualquer outro vai dar, né? Porque vai conseguir vão chegar outros que vão dar. Sabe? Então, isso é extremamente frustrante, porque você está ali é uma eleição de corpo a corpo.
Sabe? Você tem que andar, você tem que bater pernas, você tem que conversar com as pessoas. E assim, se você está aqui na Mesopotâmia, aqui entre o Tigre e o Eufrates, aqui na Andaló e de Bacite, aqui é um mundo. Você cruzou aqui na Boa Viagem, é outro mundo. Você cruzou lá a linha de trem, é outro mundo completamente diferente. E você vai, cada vez que você vai mais para a periferia, o mundo é totalmente diferente. Né? Eu cheguei a visitar casas, por exemplo, num bairro que não era nem regularizado na época, em 2008, que moravam 3 crianças, uma mulher mais velha com namorado e duas adolescentes na casa. A casa era assim, não tinha reboco, não tinha coisa, era uma sala, um banheiro, 2 quartos, colchão no chão, um fogãozinho de 2 bocas, cara, e o almoço deles no sábado era uma panelinha de alumínio assim. Eu fui lá dar uma olhada, cara, um pouco de arroz, uma água suja com óleo e uns pedaços de frango. Assim, pele de frango, osso de frango, essas coisas. Esse era o almoço dessa família. E é a realidade de muita gente, né? E a gente nós estamos falando de São José do Rio Preto, cara, uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil. Tá? E o pior de tudo, sabe o que foi? Eu saí de lá e fui numa festa na Harmonia. Nossa, é muito contraste, né? É um choque, é um choque. Porque enquanto esse pessoal estava lá, colocavam bandeiras do tamanho dessa mesa aqui, assim, cheio de comida. A hora que gastava metade, já chegava, tirava e colocava outra cheia. O desperdício também. Então, assim, e não tem como você não se indignar, né? Se a gente for para pensar, falar, meu Deus. Então, mas é que tá. A indignação minha é porque, assim, eu queria que o que tem na Harmonia tivesse para todo mundo. Eu não quero que as pessoas dividam o que elas têm. Eu não quero tirar de alguém para dar para outro. Eu quero que todo mundo tenha a mesma oportunidade. E assim, e eu acho que isso nós vamos tentar fazer aqui. Né? Nós vamos tentar construir isso aqui. Tentar construir uma alternativa. Eu não tenho vocação nenhuma, 0, para ser candidato a nada. Tá? Estou falando isso de coração. Né? Não tô... Grava aí, Não, sério, Douglas, pode gravar. Depois senão a gente falar lá, desmentindo. Não, sério, eu não tenho vocação. Eu gosto de arrumar soluções. O meu negócio é técnico. É o que eu fazia no Ministério da Agricultura, é o que eu fiz com o Roberto Rodrigues, é o que eu fiz com o Cabreira. Né, é o que eu gosto de fazer. Entendeu? Que então, é assim, muito necessário também, né? Sim, a gente claro. não vê o trabalho dos articuladores, mas ele está ali. Né? Como é necessário também para muitas pessoas ir no show do Queen 2 vezes, né? Que eu vi que você... vamos, né? Agora eu senti uma invejinha aí. Então. Agora eu fiquei com uma invejinha, Beto. Quando eu larguei Brasília em 2007, mudei para São Paulo, eu assumi eu fui secretário-geral de uma ONG darwinista lá, né? De um amigo meu, ele me convidou e tal, eu fiquei como secretário-geral dessa ONG. E eu lembro que eu escrevi eu já tinha o Facebook desde 2004. Caramba! Porque assim, eu recebi a minha irmã tinha estudado em Harvard, aí ela recebeu um convite pro Facebook, ela mandou para mim, né? E aí eu montei e tal, e eu lembro que eu fui escrever o sobre. E eu tava com uma dor no coração, porque eu tinha largado da minha filha, eu tinha largado da minha ex-mulher, e minha filha ficou em Brasília e eu fiquei em São Paulo. E eu convivia com a minha filha todo dia, minha filha tinha quase 2 anos, né? E aí eu fui lá e escrevi um negócio e tal, e uma das coisas que eu escrevi a respeito de mim na época, é que eu tive a felicidade de assistir vários shows, né? Show do Queen, eu assisti show do B.B. King, eu assisti um show do Gênesis em Gotemburgo, em 1984, eu morei em Barcelona em 99 e eu assisti um show do... Nossa, me sumiu o nome dele. Do Joe Cooker, em Madrid. Mas fora isso, eu peguei Radar Tantan em São Paulo, eu peguei... eu peguei show do Paralamas, eu peguei show do Titãs, toda essa turma que nasceu do rock nacional, eu estava lá na época. E era o auge deles, né? Eu assisti um show do Police no Rio de Janeiro em 1983, numa boate que era do tamanho do Vasco, né? Assim, o Sting e o pessoal ali, na garganta. E eu fui porque me forçaram, porque eu falei que eu não ia. Eu estava esgotado, que eu tinha ido no Circo Voador no dia anterior, né? Assistir Blitz, não sei o que lá e tal. Eu estava esgotado, falei, gente, eu não dou conta, estou morto aqui e tal.
Eles falam, não, vamos, é uma banda legal, tá fazendo sucesso, o disco deles estourou aqui no Rio de Janeiro, tal, não sei o que. Eu fui arrastado. Puta, agradeço até hoje. Imagina. Eu ligo pro pessoal e falo, pô, obrigado. Eu sou um cara muito musical, né? Eu gosto muito de música. Aí é chique, né? Porque eu fiquei no meu auge quando fui no Raça Negra, né? Falei, nossa, olha a diferença. Olha a diferença, né? Falei, olha. Mas, cara, assim, é uma coisa que eu agradeço ao meu pai, ele ter me dado a oportunidade de viajar bastante. Depois, quando eu pude pagar, e eu tive agência de viagem, eu fiz muita viagem de graça por conta da agência, cara, puta, é uma experiência, assim, viajar, assim, quando você volta mudado, né? Então, você, não é que... o que acontece? Eu tinha vários clientes meus que voltavam, ia para Disney, ia para Nova York, voltavam e falavam, nossa, cara, eu queria morar lá. Falou, cara, se você morar lá é uma bosta, porque você tem que trabalhar, você tem que levar filho na escola. Porque você vai e volta, né? Então, assim, quando você viaja a passeio, você viaja a turismo, você vai para mudar você. Você não vai lá para... É uma experiência única, é uma coisa que você faz, você volta mudado. Né? E aí você aplica aquilo que você mudou, aquilo que você viu, você tenta colocar na vida. Porque a gente está aqui para quê? Né? E é algo que não tira, né, a viagem. Meus amigos falam, não, mas você vai viajar para fora do Brasil, você poderia comprar uma moto. Falei, mas a moto pode roubar na esquina. Agora, o que eu vivi, Exato. eu lembro até hoje e falo, nossa... Vale a pena. É outra coisa. Viagem Vale super a pena. Não é gasto, é investimento. Né? É um investimento. E assim, agora na pandemia, por exemplo, eu estava surtado, porque a gente tinha uma viagem para o Egito já comprada, paga, tudo mais. Nossa, pro e não Egito, ia, olha isso. Né? Aí chegou, depois que a gente vacinou, o grupo que tinha, os maridos foram pulando fora, fui eu e mais um. Fomos em 21 pessoas, era eu e um outro cara e 19 mulheres. Você já pensou? Olha Minha o Arém. esposa. Nossa, você já tava lá, né? Não, cara, foi sensacional. Então, cara, viajar é uma das melhores coisas do mundo. Assim, Nossa, Com certeza. Eu, assim, sou suspeito, né? Porque se deixar, eu vivo Não, viajando. lógico. Eu falo que se um dia eu ganhar na Mega Sena, tudo, não vou pra empresa não, eu vou investir, vou colocar e vou sair viajando, eu quero conhecer tudo, sabe? Ficar 2 anos só. Lógico. Não, eu e a Manu, minha esposa, a gente fala, a gente gostaria muito de tirar um ano sabático. Assim, pegar um ano e morar na Itália, por exemplo. Eu morei 6 meses em Barcelona, em 99. Né? E foi uma experiência espetacular. Mas eu tenho vontade de ficar um tempo na Itália. E aí a gente já... Inclusive, antes da pandemia, no meu aniversário, que é no final do ano, novembro, a gente foi para a Itália, a gente passou o meu aniversário lá em 2019. Mas assim, a gente gosta de viajar. E o bom meu e da Manu é que assim, nesse ponto a gente viaja bastante. E você percebeu alguma diferença assim na questão de viagem antes e depois da pandemia? Teve alguma mudança? E você acha que a humanidade, a gente, saiu diferente dessa pandemia? Ou... Olha a guerra aí. Já deu pra dizer que não, né? O povo tá se matando. Então, cara, putz, tem duas coisas. Uma da guerra que eu falo depois, né? Mas assim, o que eu percebi é que os países estão muito mais criteriosos no acesso das pessoas. O que não é ruim, tá? Todo filme que passava de pandemia, que tinha produzido por Hollywood e tudo mais, todas as pandemias foram transmitidas por aviões, né? Então, é justo que precisou, infelizmente, ter o 11 de setembro para o pessoal começar a se preocupar. Porque depois do 11 de setembro, raramente você escuta hoje alguma coisa de terrorismo aéreo. O pessoal toma avião, essas coisas e tal. Não tem mais. Muito difícil. Né? É raro. Então, assim, a pandemia agora vai ter uma consequência. As companhias aéreas, os aeroportos, eles vão parar de ser transmissores e exportadores de vírus e outras coisas. Né? Então, isso vai ser positivo. Agora, as pessoas, por exemplo, no Egito, assim, era muito difícil a gente ver alguém de máscara. E assim, África, eles não estavam sendo imunizados lá. Não tinha um programa de imunização, como existiu na Europa, nos Estados Unidos e depois da CPI aqui no Brasil. Né? Então,
assim, é muito triste, né? Você vê essa discrepância. O Egito é um país extremamente pobre, muito pobre. Né? A gente via miséria, tinha hora que a gente passava em alguns lugares que você falava, nossa, eu estou na Síria, né? Porque tinha buraco no chão, ruína. E o pessoal lá, você passa por todos os prédios, porque tem uma lei, que eu perguntei lá para o meu guia, falou, cara, por que ninguém termina prédio aqui? Falou que se termina prédio tem que pagar imposto. Então o pessoal não reboca, não finaliza, então fica tudo mal ajambrado. Né? Mas é assim, é um país de uma beleza, o povo é de uma generosidade, assim, a cultura, o que eles deixaram de legado para a gente é uma coisa espetacular. Assim, é impressionante, a energia que tem quando você está em pirâmide, essas coisas todas, não tem igual. Ou seja, é uma cultura que você aprendeu, né? Que só de você ver... Eu falo com o meu guia quase toda semana, né? Porque a gente ficou amigo. Né? Eu tenho esse problema, né? Eu faço amigos e não gosto de perdê-los, né? Mas isso é, né? Eu tenho professor de ciências, professor de teatro, professor de artes, por exemplo, de uma escola que eu estudei em São Paulo em 1977, 78 e 79. Eu converso com eles até hoje. Nossa, que disposição, né? De saber cultivar os amigos. Não, isso é difícil, né? E, nossa, já deu 1 hora de conversa, você viu que passa rapidinho, né? Aqui é um bate-papo. Eu falo pouco, né? Que papo gostoso. E eu percebi muito que você é uma pessoa que você só vai, né? Vai pra frente. Ou seja, você, na questão do trabalho, na questão da política agora que você vai, na questão... Ou seja, o que você diria para as pessoas que, de certa forma... não vê esperança, porque ainda mais hoje em dia, né, nessa pandemia. Você tá otimista com relação ao Brasil, à política? Então, a situação como um todo? Eu procuro levar sempre a vida com muita alegria, né? Assim, eu sou um cara que eu gosto de dar risada, eu gosto de ter amigos, né? Eu gosto de contato social, de conversar, eu falo pelos cotovelos e tal. E eu sou um otimista, eu sempre acho que o copo está cheio, até porque eu acredito na ciência. Se o copo está pela metade de água, a outra metade é ar, então ele está cheio. Tá? Então, olha que legal. Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que ter esperança de que tempos melhores virão. Né? Eu acho que a gente passa por fases ruins. Né? Quem é brasileiro, eu acho que eu sou mais velho aqui na mesa, a gente sabe que crises são coisas que acontecem no Brasil regularmente. Nós tivemos um período de bonança da criação do Plano Real até a metade do governo Dilma, né? Que a gente estava numa crescente. Foram, sei lá, 15, 20, quase 20 anos, né? Que a coisa estava indo bem. Né? Mas houve uma reação de alguns setores da sociedade brasileira. A gente tem que respeitar, eles se articularam, faz parte da democracia, eles ganharam no voto, né? Então tudo bem. Então a gente tem que lutar sempre com as mesmas armas, né? Então assim, eu acredito que o Brasil vai melhorar, tá? Assim, eu sempre acredito que o Brasil vai melhorar, mas vamos ver, né? A gente tem que tentar. O problema é que eu acho que as pessoas têm que aprender a escutar um pouco mais aquela vozinha interna deles, sabe? Aquilo que a pessoa... como eu falei para vocês, eu era muito tímido. Eu lembro nas escolas, todas as escolas que eu passava, eu entrei na primeira faculdade que eu fiz, eu prestei o vestibular com 16 e cursei o primeiro ano com 17 anos. Né? Então eu sempre fui o mais novo das classes que eu estava. Então quando a professora virava e falava o seguinte, alguém sabe a resposta disso? Eu pensava no negócio, eu ficava com vergonha de falar. E geralmente eu estava certo, eu sabia a resposta. Quando eu resolvi deixar de ser tímido, eu comecei a falar as coisas que eu achava que eram certas. E eu vi que o que eu... Assim, lógico, eu não acerto 100%, mas assim, eu tenho uma margem de acerto bastante satisfatória para mim. No que eu penso, no que eu falo, no que eu vejo. Né? E assim, o Facebook tem me ajudado muito na minha autoestima nesse ponto. Porque eu vejo coisas que eu escrevia 10 anos atrás acontecendo hoje. Olha, como né, já tem uma visão futurista. Então, eu vejo um monte de gente que falou merda lá atrás, que eu falo... Tá vendo? Eu vou te marcar, porque, ó... Então, assim, eu acho que as pessoas precisam começar a ter mais fé no que elas pensam.
né? As boas pessoas, principalmente. Porque tem gente muito despreparada, dando pitaco, né? O que a gente mais tem hoje nesse Brasil são especialistas sem credencial. Né? O cara que não sabe fazer porra nenhuma, mas ele vai lá dar palpite no negócio. Então, assim, eu lembro os piores alunos de história do meu colegial falando de geopolítica. Eu falo, gente, o que esse cara... Vai estudar, né? Onde esse cara tá com a cabeça? O cara não sabe nem onde fica a Ucrânia. Né? O cara faz piada da Ucrânia, tal, não sei o quê, né? Se eu fosse o cara, eu não invadia a Ucrânia, invadia a Tchetchênia, né? A típica piada do Bolsonaro, né? Piada de Bolsonaro. Né? Então, assim, e aí os caras, você viu, foi uma turma de brasileiro agora, ser treinado no negócio da OTAN, os caras ficaram fazendo selfie, deram o check-in onde eles estavam, a Rússia bombardeou. Os caras estão querendo matar, os ucranianos estão querendo matar os brasileiros. Mas olha as ideias. Gente, mas é difícil, né? É difícil. Né? Então, assim, cara, é Darwin isso, né? É seleção natural. Mas o pior é que a seleção natural tá errando um pouquinho, porque tem uns que tá ficando, que não deveria mas ir, não, né? calma. Darwin Awards, lembra o nosso último Darwin Awards foi o padre do balão. Né? Cada dia que passa eu entendo mais o padre do balão. Então... porque fala, ó, eu acho que ele... Né? Então, assim, agora, cara, assim, as pessoas que realmente são de bem, porque teve um monte de gente que se arvorou a dizer que são pessoas de bem, e todas elas eu vi que eram pessoas de bens, não eram bem, mas enfim. Né? As pessoas boas, bem intencionadas, que querem efetivamente um Brasil melhor e acham que podem ajudar, elas têm que tentar fazer isso no dia a dia delas. Porque todo pouquinho que você vai fazendo, depois de um ano você acumula uma série de coisas. Isso vale para emagrecer, tudo bem que eu não sou o cara mais indicado, né? Até porque a minha mulher cozinha um absurdo. Nossa, né? Beijo, Manu. Manu, não te conheço, mas ó, chama, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar realmente... Colocar na prática também, né? Aquele adolescente tirar do que quer salvar o mundo, mas não lava a louça de casa, né? E aí fica... Exatamente, o cara que quer mudar o mundo e não... quer salvar o planeta, mas não limpa o quarto, né? Então, assim, a coisa sempre realmente começa... Se você quer ser universal, canta a tua aldeia, né? Eu vi um monte de gente na época que estavam falando em impeachment, antes do impeachment, atacando o governo federal e tudo mais, e colocando um monte de vereador, um monte de político que estava sendo processado em cima de caminhão, de trio elétrico. Eu falava, cara, que mundo que você quer você fazendo um negócio desse? Então, assim, eu acho isso um erro gritante. A gente tem que começar mudando Rio Preto. Tá? Se você quer mudar alguma coisa, é muito fácil você ficar numa trincheira aqui, falando em rede social, criticando o governo federal. Tá? Então você tem que estar aqui em Rio Preto tentando mudar as coisas aqui. Aqui precisa mudar muita coisa. É o que eu falei, Rio Preto tem um potencial absurdo. Mas... Exatamente, né? E aqui o nosso podcast chama Sem Tabu Podcast. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Pra mim, porra... Cara, assim, eu me orgulho de uma certa maneira de tentar não ter nenhum tipo de preconceito, tá? Tabu, cara, sei lá, talvez assim, eu não tenho problema nenhum de conversar com qualquer tipo de pessoa, seja ela culta, inculta, eu converso com todo mundo. Eu aprendi isso com meu pai, com a minha família, com a família dele, né? Porque assim, eu me lembro de uma situação que eu estava com meu pai, ele tinha um engenheiro que trabalhava com ele, que os funcionários achavam ele meio enjoado, meio metido. E eu era pequeno, devia ter uns 6 anos de idade, esse engenheiro chamava Luiz Carlos. Eles estavam no alto de um talude, né? Assim, estavam fazendo uma ferrovia que ia passar embaixo, eles estavam cortando a montanha, né? Assim, o morro para passar o negócio. E aí lá embaixo estava um mestre de obras, né? E ele pegou, gritou de lá. Não, o meu pai falou para o Luiz Carlos, falou, olha, tem que fazer tal coisa assim, assim, assim. Aí ele pegou, gritou pro peão lá, pro mestre de obras, falou, ó, sobe aqui, fulano. Meu pai pegou ele pelo braço, falou o seguinte, falou, Luiz Carlos, tá vendo que tem uma plataforma ali no meio? Sobe, fala para ele subir até a plataforma, você desce até a metade também. Porque aí não fica uma coisa desigual, só do cara subir
e descer. Porque, cara, assim, meu pai tinha obra que tinha 3.000 peão, assim, trabalhando para ele. E o pessoal adorava meu pai. Porque o meu pai jogava futebol com os caras, sentava para comer churrasco com eles, batia papo, tomava cerveja, ia no boteco, tomava pinga. Então, assim, porque meu pai era um cara simples, meu pai veio, né? Meu pai passou fome na infância. Minha avó criou 5 filhos nos anos 30 da década do século passado, sozinha, porque meu avô tinha lepra, foi recolhido por um leprosário. Olha Né? isso, gente. Então, minha avó criou 5 filhos sozinha, meu pai era o caçula. Meu pai nunca viu o pai. Né? Nossa, que forte isso, né? Então, assim, então eu aprendi desde pequeno a respeitar todo mundo, né? Porque o meu avô escrevia, né? E o meu avô era uma pessoa que não chegou a passar do colégio, não chegou a formar no colegial, mas ele era um cara que escrevia muito bem, né? Não sei se naquela época o ensino era melhor, o que era, mas eu li as cartas que ele escreveu para meu pai e para os meus tios, porque ele tem um livrinho pequeno, que eles compilaram essas cartas que eles tinham, e ele contando várias situações, inclusive que todo lugar que ele passava, por ter lepra, quando ele conseguia fugir do leprosário para ir visitar os filhos, o pessoal fugia deles, né, dele e de um amigo dele que estava com ele. E normalmente não, e numa situação ele contou que a única pessoa que acolheu eles foram 2 prostitutas, né? Então, e ele fala, você vê, a gente recebe consideração das pessoas mais inusitadas da coisa, porque elas também eram pária, então elas entenderam a situação deles. Exatamente, identificação. Que lindo. Então, isso daí foi uma coisa que eu aprendi desde pequeno, porque eu li essas cartas do meu avô com 10 anos de idade. Né? Eu li aquilo ali, eu chorava, né? Eu choro que nem manteiga. Minha mulher reclama que eu estou assistindo uma série, de repente eu faço assim. Eu falo, você não está chorando, né? Eu falo, eu tô. Desse tamanho. Você vê, né? Que fofinho. Não, cara, assim, tem cena mais triste que a morte da mãe do Bambi? Não tem. Porra. Não tem. Enfim. Então, assim, cara, eu não me lembro de nada agora, assim. Eu, sinceramente, eu não consigo me lembrar de alguma coisa que eu tenha como tabu para mim. Né? Aí tá eu bom, respeito né? eu respeito Que todo ótimo. mundo e suas opções. Isso é ótimo. A gente queria agradecer, né, a sua... Você viu aqui, né, que o bate-papo Que honra. rolou, a gente ficaria 3 horas aqui, né, a gente até estourou nosso tempo, mas a gente queria agradecer, né, a Uma sua... honra Eu pra que gente agradeço. ter você aqui, Beto. Imagina, gente, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aí. Eu falo pouco, né? E quem quiser assim, falar, nossa, esse cara é muito gente boa, como que faz pra te seguir, tem rede social, como que é? Então, eu tenho o meu Instagram é Luz Braga, que é meu sobrenome, né? L-U-Z. Tenho Luz no nome, né? Então é Luz Braga, arroba Luz Braga, né? E meu Facebook é Beto Braga, né? Então, assim, Porque, então, gente, segue lá. A gente vai deixar aqui, Beto, você tem luz no nome e na aura. Obrigado, Você é uma querida. pessoa iluminada. Imagina, eu fico até... Tímido. A minha timidez volta. Falso tímido, né? Obrigadão, meu Obrigado. amigo. Obrigado a Valeu vocês, mesmo, gente. demais. Obrigado. E pra você que Foi um tá aí, prazer. que acompanhou até agora, segue, compartilha, vai lá, manda pros amigos, pro grupo e acompanha aqui toda quarta-feira no canal do YouTube da Detremura. Vai ter sempre um convidado muito especial pra gente estar batendo um papo, tá bom? É então, isso aí. curte, compartilha e até a semana que vem. Beijos, galera. Tchau, gente. Até mais.